Salve, salve galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula didática aqui utilizando o replay de mercado, beleza? Utilizando o gráfico aí do mini índice e para a gente aprender aí como a gente enxerga no gráfico um order block, qual order block trabalhar e como posicionar as nossas ordens nesse order block, beleza? Qual alvo a gente vai buscar, aonde vai colocar o stop e por aí vai. Primeiro a gente tem que entender o que é um order block, certo? O order block ele nada mais é do que, deixa eu abrir o ponto fixo aqui rapidinho. O order block nada mais é do que uma faixa de preço, certo? Onde dentro a gente tem várias ordens institucionais, várias, posicionadas de maneira passiva. O que seria de maneira passiva? Seria que ela não está ali para agredir o mercado, certo? O institucional faz o preço chegar nessa faixa de preço, induzindo as pessoas, no caso, se ele quer vender, ele vai induzir as pessoas, a maior parte, ou seja, o varejo, a vender mais cedo, a criar ali regiões de liquidez, que seriam topos e fundos duplos, triplos, aquela região que você vê que o preço bate e não passa, e a gente identifica essas regiões, certo? E acima, o que antecede essas regiões, a gente busca ali os order blocks, tá certo? Então vamos entender primeiro como a gente vai achar e saber se a gente vai comprar ou vender, buscar order blocks de venda ou de compra, certo? Primeiro a gente vai entender um pouquinho sobre a estrutura do mercado, que a gente sabe que o mercado, quando ele está numa tendência de alta, ele vem, deixa eu mudar essa cor aqui, ele vem, faz uma onda de impulsão, depois ele faz uma onda secundária de mitigação, e aí ele faz outra onda de impulsão, quebrando a estrutura, certo? Quando isso acontece, a gente entende que o mercado está dando continuidade àquela movimentação de alta, porque ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Nesses movimentos, a gente vai buscar order blocks de compra, beleza? Quando a gente identifica que o mercado está fazendo continuidade, ou seja, o que a gente chama de BOS ou Break of Structure. Desculpa a pronúncia aí, meu inglês não é muito bom, mas traduzindo para o português significa quebra de estrutura. Então, quando ele está quebrando estrutura em uma direção, a gente entende que o mercado está dando continuidade, beleza? E quando acontece do mercado perder essa característica de alta, ou seja, ele passar a fazer topos e fundos descendentes, a gente entende e chama essa quebra de estrutura de choque ou change of pattern, que seria aí a mudança de característica, certo? O mercado ele vai fazer um topo mais baixo, depois ele perde, faz um fundo mais baixo e aí passa a trabalhar numa tendência de queda, ou vice-versa. Se o mercado estiver caindo, ele perde aquele topo e passa a fazer topos e fundos ascendentes, certo? Então o mercado ele vem, perde a estrutura, faz um movimento de mitigação, e aí é onde a gente vai buscar nossos order blocks, tanto de compra como de venda. Beleza? Deu para entender, galera, sobre essas formações de estruturas
Então, quando a gente percebe que o mercado está andando com continuidade, a gente busca a compra, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, se ele está quebrando estrutura, a gente busca a venda. No momento que ele perdeu essa característica, ou seja, ele perdeu no último fundo, no último topo, dependendo do se ele está caindo ou subindo, a gente já identifica isso como um choque. A gente marca ali a região de choque e aí a gente busca a referência que a gente vai trabalhar para aí sim a gente marcar os nossos order blocks. Beleza? Então vamos para o gráfico para a gente identificar isso de uma maneira mais visual, mais didática, para ficar mais claro, e depois eu taco aí o play no replay para a gente ver como isso vai funcionar na prática. Então vamos lá. Estou utilizando aqui o gráfico de 15 minutos, beleza, do mini índice, e aqui é onde a gente vai começar a identificar as nossas estruturas para a gente entender se a gente vai passar a trabalhar com um movimento de alta ou um movimento de baixa, beleza? Então vamos lá, vamos riscando aqui primeiro para a gente entender o que é que a gente vai buscar. Então bom, aqui eu tenho um movimento de alta, faz um fundo, corrige e rompe. Aqui eu posso dizer que eu tenho uma quebra de estrutura, beleza? Então vamos dar sequência. O mercado subiu, corrigiu, fez aqui, ele fez dois rompimentos aqui, certo? Então a gente tem dois boys, tem um aqui e tem o boys aqui também. Vamos dar sequência. O preço vem, faz um fundo e opa, olha ele querendo perder essa região aqui de fundo. Nós vamos marcar essa, vou considerar esse fundo aqui, beleza? Então, nesse momento aqui, ó, que o mercado fez um fundo ascendente, fez um fundo aqui maior e depois perdeu. Nesse momento aqui, a gente tem o que a gente chama de choque, que aí é a mudança de característica do mercado. Aqui a gente passaria a buscar venda, beleza? Vamos na sequência. O mercado corrigiu um pouco, continuou caindo, fez um fundo, uma reversãozinha aqui, e aqui ele aqui a gente vê o que? Teve mais uma mudança de característica. Aqui a gente passaria a buscar aí alguma oportunidade de compra, algum order block de compra, beleza? E aí o mercado faz o que? Cai, fazendo um fundo aqui, uma região, rompeu para cima de novo. Aí a gente tem uma continuidade, certo? Ele continua esse movimento, fez um movimento de impulsão, mitigação, corrigiu, outro movimento de impulsão, quebrando a estrutura. A gente chama isso de boys e a gente vai buscar aqui o order blocks de compra, beleza? E aí o que a gente tem aqui no mercado? Vem, faz um fundo, busca essa região aqui de baixo, dá uma ponta forte aqui para cima, faz um fundo aqui, faz um topo e aqui de novo a gente aqui tem o choque. Aqui a gente já passaria a buscar a venda e essa é a nossa última referência. Agora a gente vai buscar dentro dessa referência aqui, que foi a última no caso, certo? Então, esse aqui ele perdeu a característica, o mercado estava subindo, ele perdeu a característica perdendo esse fundo, aí a gente vai buscar o que? Vai buscar a venda, beleza? Então vamos aqui para o gráfico, então, vamos marcar isso aqui, deixar bem marcado. Então aqui eu teria aqui 2, certo?
O próximo boss seria aqui, quando ele rompesse. Seria o mercado que esse aqui rompesse. A tendência era essa, mas você viu que ele não teve força. Fez um fundo aqui, fez um topo, perdeu esse fundo aqui. E aí a gente vai considerar aqui a perda desse fundo aqui como um choque, certo? Marquei aqui como CH, que é um choque. E por enquanto é o que a gente tem aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho essa onda aqui para trabalhar. Eu tenho essa onda para trabalhar, beleza? Então eu entendo que o mercado ele não está mais fazendo topos e fundos ascendentes. A partir desse momento que ele perdeu esse fundo aqui, ele está fazendo topos e fundos descendentes. Concorda comigo? É só a gente olhar aqui no gráfico. Isso aqui são topos e fundos, né, descendentes. Beleza? Então a gente vai trabalhar com essa onda aqui. Vamos buscar nessa onda aqui regiões aí de order blocks. E como é que a gente identifica o order block? O order block ele nada mais é do que o último candle que reverte o movimento, certo? Então se a gente olhar aqui, eu posso dizer que esse candle aqui ele é um order block. Deixa eu marcar de novo, ficou feio. Esse último candle aqui de alta, ele é um order block. Posso considerar esse aqui? Posso considerar esse aqui também. Esses aqui estão meio embolados, então eu vou marcar só o último aqui. Esse aqui que fez aqui, foi engolido aqui, né, por esse candle forte de baixa. Então eu vou marcar esse último aqui. Então na minha leitura eu tenho esses order blocks aqui para trabalhar, certo? Ah, porque eu não vou marcar esse aqui? Porque ele está numa região que a gente chama de região de desconto, que é uma região que a gente não busca venda. E como eu vou saber que é uma região de desconto? Você vai e marca os 50% desse movimento. Você vem aqui, você vem, vê a onda que você vai trabalhar. Vou trabalhar com essa onda, você marca aqui 50% dela. O que está acima, se a gente quer vender, a gente vai buscar o que está acima, que é o que a gente chama de região de prêmio. E a região de baixo é uma região que a gente chama de região de desconto. É a região que a gente busca compra, mas no caso aqui a gente está buscando venda. Então a gente vai buscar order blocks na região de prêmio, que seria acima dos 50% da onda que você está considerando. Beleza? No caso eu estou considerando esse movimento todo aqui. Certo? Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Vou marcar aqui no gráfico. Vou marcar esse cara aqui. Vou marcar esse outro camarada aqui. E tem esse que já está bem em cima, né? Está bem em cima aqui. O que é que eu poderia fazer nessa situação? Ou eu marco essa região aqui como um todo, certo? Ou eu venho aqui para os 5 minutos, ó, e aí a gente vê o que a gente pode marcar de uma maneira mais refinada, digamos assim, certo? Então aquele candle, ó, que eu marquei todo, você vê que ele não é mais o último positivo, certo? O último positivo é esse aqui. Então eu consigo diminuir a região. Vamos ver aqui. Vou marcar ele de uma maneira mais... Vou considerar esse cara aqui, ó. Vamos ver o outro. Ó, aqui já não dá para engolir mais. O outro aqui ele já está aqui na parte de cima. Então eu vou considerar esse aqui. Vou considerar esse. Dá para diminuir aqui. E bom, eu tenho essas 3 regiões para trabalhar, certo? E aí, olha que interessante. Vê só, isso é algo que a gente vai observar muito na hora que a gente for marcar os order blocks.
são o quê? São as estruturas de liquidez que se formam depois desses order blocks, certo? Que lembra que eu falei que quando o institucional ele acaba levando o preço de uma maneira de manipulação, certo? Então o que eu interpreto aqui, tá bom? Que ele fez esse movimento aqui para induzir as pessoas a venderem mais cedo, certo? Fazerem a venda desse ativo mais cedo. Então a gente identifica esses dois topos aqui, ó, esses dois topos, esse e esse, como uma região de liquidez, uma região que acima dela tem muito dinheiro, certo? Porque você concorda comigo que quem está vendendo aqui a ordem de stop atrás, está logo aqui atrás, logo aqui acima, certo? Então, no caso, quem quer vender, a contra-ordem da venda é o que? É a compra, ou seja, o stop dessas pessoas que estão vendendo seria justamente a compra. E aí o que o institucional faz? Ele vem, manipula essa região e utiliza do stop de todo mundo, que no caso seria a compra, para fazer o preço subir até as regiões que ele quer de fato vender, que seriam os order blocks. Seriam essas regiões onde está a maior parte concentrada das ordens de maneira passiva. Então ele leva o preço de uma maneira manipulada, certo? Induzindo as pessoas a venderem mais cedo, ou comprarem mais cedo, no caso aqui seria vender mais cedo. E aí a gente tem a expectativa que o preço faça o que aqui? Ele venha, stop as pessoas que estão vendidas aqui nessa região, para trazer o preço aqui para cima, executar as ordens de maneira passiva, que estão aqui nessas regiões, nessa ou nessa. A gente não tem como saber qual o preço vai segurar, tá? Então nesse caso aí a gente vai entrar em todas e para levar o preço para baixo, para a gente conseguir alguma venda, beleza? E aí a gente vê aonde a gente vai colocar o nosso stop e aonde a gente vai colocar o nosso alvo, beleza? Então vamos lá, vamos para a prática. Bom, antes de tudo, uma coisa que eu esqueci aqui, que eu vou marcar os 50% desse order block. Por que eu vou marcar esse 50% do order block? Porque vê só, é uma faixa de preço, certo? É uma região de preço, não é uma linha, não é um suporte, resistência, né? Que a gente vai colocar lá em cima da linha e esperar o preço executar. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente coloca os 50%, por quê? Porque esse 50% ele é o preço médio desse order block. Então o mercado ele tende a testar essa região do order block de 50%. Mas tem vezes que ele pode vir e só 3K cair. Tem vezes que ele vem, pega, executa aqui 50%, cai. Tem vezes que ele vem aqui no final, cai. Tem vezes que ele ainda dá uma beliscada aqui, cai, certo? Então a gente não tem como saber isso aqui, beleza? Mas por que a gente marca 50%? Principalmente para a gente diminuir o nosso risco. Porque imagina, se eu colocar aqui, uma ordem aqui, sim, e principalmente a gente coloca a ordem nos 50%, a gente mediu o nosso risco. Porque, por exemplo, se eu colocasse a ordem aqui no começo, beleza, eu garantia que minha ordem seria executada. Porém, o meu stop teria que ficar depois do order block, certo? Então aqui eu ficaria com um stop de quase 300 pontos, mais ou menos 300 pontos. Então seria um stop caro, certo? Então eu coloco ele aqui no meio. Eu vou esperar que o preço ele venha, me execute aqui e o meu stop ele vai ficar aqui. Eu vou colocar ele aqui mais ou menos 180 pontos. Não existe certo, tá? Mas você deixa um pouco afastado aqui do order block, porque às vezes o preço vem, dá uma beliscada aqui antes de cair. Então para você não acabar sendo estopado antes e depois o preço ir lá no seu alvo, você coloca ele um pouquinho afastado aqui, e a venda aqui no meio. E aí você fica do seu bom senso. Se você olhar
que o order block ele não está tão grande, não está uma região tão grande, você coloca aqui no começo e o stop ele fica de 170, 180 pontos, que não está um stop caro, você pode deixar ele aqui no começo. Então, se você quiser diminuir isso aí, você joga lá no 50%, beleza? Porém, tem aí o problema dele vir e não executar você. Ele pode vir testar e o order block simplesmente cair e você ficar olhando o preço ir lá no seu alvo e você não ficar enxugando o dedo. Então vamos lá, vamos dar play, vou marcar esse order block aqui, esse 50% aqui, deixa eu marcar o 50% aqui desses dois. Eu estou usando aqui para marcar os 50% Fibonacci, tá? Só que aí eu vim aqui nas configurações, e deixei só o 0,50 e 100%, beleza? Pra gente que eu quero marcar só, né, a metade da região, então deixei assim. Vou marcar por último esse aqui, beleza? Repetindo, galera, eu estou usando o replay porque a intenção aqui não é operar, então é só exemplificar de uma forma mais didática como funciona o order block, beleza? Então identifica voltando aqui, identifiquei essa região como uma região de liquidez. E aí o que é que eu vou ter? Eu vou entender que o mercado ele pode vir aqui em cima, executar essa galera aqui, capturar a liquidez que está aqui em cima e para depois ele continuar o movimento de baixa que ele já estava fazendo, certo? Então vamos lá, vamos dar play, vamos ver o que é que acontece aí. Vou deixar só a música, tá? Deixei minha ordem de 50%. Meu preço está um pouco afastado, vou deixar aqui nos 185%, eita, 185 pontos. Ah, e o alvo, né? Que eu acabei esquecendo de falar. E o alvo? Você lembra que a gente falou da região de prêmio e a região de desconto, que seria o quê? 50% da nossa referência, que a nossa referência é essa referência aqui. Então eu vou buscar para o meu ponto de saída da operação vai ser o primeiro order block da região de desconto. Se eu estou na região de prêmio, eu quero levar o preço para a região de desconto e vice-versa. Se eu estou na região de desconto, eu quero levar o preço para a região de prêmio. E o que é que me impede na região de desconto, nesse caso, o preço passar? Então seria um order block, certo? Então o que é que eu tenho aqui? Antes de o preço subir aqui, qual foi o último candle? Antes do preço abrir aqui, então se ele abriu com gap de alta, a gente entende que isso aqui é um candle de alta, beleza? Então, o último candle aqui que reverteu esse movimento, que foi engolido, foi esse aqui, certo? Só tem ele. Ele foi o último candle. Então, nesse caso, a gente só tem essa opção aqui. Então, eu vou deixar ela aqui marcada, porque ele vai ser onde a gente vai sair, onde eu vou trazer o preço. Então, meu alvo está aqui. Ele seria um trade de 185 alvo com um stop de 185 pontos para um alvo de 575. E aqui nesse order block de saída, eu posso deixar a minha ordem aqui em cima, já no top desse order block. Eu posso deixar no 50%, é a mesma regra de quando você entra. Eu posso deixar ela aqui no final, certo? Então eu vou deixar ele aqui no meio. A gente entra no meio, deixar ela aqui no meio também. Um trade aí de 625 pontos, a entrada no meio do order block e aqui um stop de 185 pontos. Então vamos lá guardar. Acelerar aqui, deixa 10 vezes. Demora, né? Vamos que vamos. Ele já testou aqui, ó, deu uma recuada, recuou legal. Vou baixar aqui para ficar sobressaindo. E vamos aguardar aí. Bom, nesse caso, se o mercado ele cair, a gente ficou no ponto de ônibus, né? Ficou aí esperando e acabou chupando o dedo. O mercado, se ele a partir daí ele cair. Porém, se eu colocasse a ordem aqui no começo, garantiria que eu teria sido executado. Porém, por outro lado, o meu stop teria ficado muito caro, né?
teria ficado aí com o stop de quase veio aqui, me executou e tá voltando de novo. Vamos ver, vou deixar rolar aí. Então, deu uma sugada legal, né, no preço. Você vê que o preço ele respeita muito essa região, sugou bastante, pode ser que agora ele venha para baixo. Infelizmente a gente não conseguiu fazer essa entrada, mas já fica de exemplo. Já eu vou fazer mais um replay, tá? Fazer 2 replays, tentar fazer alguma entrada aqui, mas se a gente não conseguir, a gente parte para outro replay. Você vê que são movimentos, são entradas pontuais, né? A gente não acaba não entrando em qualquer lugar. A gente realmente identifica onde possivelmente vai estar a maior parte da liquidez, para a gente aproveitar dessa captura aí para fazer os movimentos. O mercado segue segurando aí nessa região, né? Ainda não virou, mas está com um movimento bem, rejeitando bastante a compra. O preço vir pode ser que ele me execute, e aí nessa situação a gente só tem a esperar, né? Deixa a nossa ordem lá e espera. Bom, se eu quero vender aqui nos 50%, eu vou vender só nos 50%. Não vou ficar também colocando a ordem em qualquer lugar e aceitando qualquer preço, né? Porque aí a gente pode acabar tomando um stop mais caro do que poderia. Então, o melhor se fazer, na minha opinião, é realmente você esperar, colocar sua ordem e esperar o preço vir executar. Se não executar, paciência. Busca outra oportunidade. Olha lá, executou minha ordem. Vamos ver se ele vai segurar. Se ele não segurar, o que a gente faz? Estopa. Estopa e vai buscar outro ponto lá. Aquele ponto lá de cima. Estopar aí, a gente busca a venda no próximo order block lá de cima que a gente marcou. E se estopar no outro, a gente vai pro de cima. E se estopar no outro, a gente vai para outro replay. Vamos ver. Você vê que o mercado ele realmente segura nessa região, né? O preço sente bastante nessa região. Ele está no order block, é muito comum o preço ficar respeitando e ficar trabalhando dentro do order block muitas vezes. Quando não, ele vem, toca, executa sua ordem e já reverte de vez. Vamos ver. Pegou meu stop, vamos colocar a próxima venda aqui nos 50% também desse order block aqui de cima. Meu stop eu vou colocar ele no comecinho do próximo aqui, um stop de 135 pontos, um stop mais curto, né? Porque a região aqui é mais curta. E vamos lá, e o nosso alvo ele vai continuar sempre, deixa eu apagar aqui esse, já que ele foi rompido, né? E o nosso alvo ele continua sendo o mesmo, então o nosso alvo ele acaba sendo maior, né? Porque eu não vejo nenhum order block aqui, nenhuma região que possa impedir. O único que eu vejo que está impedindo aqui do preço continuar seria justamente esse daqui de baixo. Então, vamos aguardar aí. O preço chegou, colou no meu order block, continuar executando. Vamos ver se ele vai executar aí. Ó, executou. Vamos aguardar aí.
Agora, se ele estopar novamente, a gente entra no último e espera. O preço sentiu bastante, né? Sentiu bastante, fez um movimento até bom. E aí a gente aguarda. E o que é que a gente faz nesses momentos? Espera. Tá? Se você já tem o seu alvo definido e o seu ponto de entrada, seu stop, espera. Você vai fazer parcial. Eu particularmente não faço parcial. Tá? Eu deixo o preço realmente trabalhar e chegar lá no meu alvo, certo? Ou ele me estopa, ou ele vai lá no meu alvo. Eu só tenho essas duas opções. Então eu acabo realmente deixando o mercado fazer o trabalho dele. Meu trabalho é encontrar a região de venda ou de compra, a região que eu vou entrar, e depois disso eu não faço mais nada. E aí a gente só aguarda. Ele já está pagando aí 400 pontos. Aqui ele inclusive já cobriu aquele stop que a gente tomou, né? Eu já estaria no lucro, mas aí eu vou deixar o meu alvo lá embaixo. Poderia deixar meu alvo aqui, ó, também na mínima do dia, né, que seria 790 pontos, mas vou deixar aqui embaixo 930, vou deixar no 1000, né? Pontos aqui está no finalzinho. Uma região aqui de liquidez, né? Pode ser que ele venha buscar essa região de liquidez. Vou deixar aqui nos 1000 pontos cravados. Está dentro desse order block. Então, ele já fez um movimento muito bom, olha lá, caiu muito forte. Você vê como o preço realmente talvez segurou. É isso, cara. Vamos ver quanta gente aí. Você vê que ele chega no order block, ele já sente, né? O preço ele já sente. Executou a gente 1000 pontos. Um trade aí de 1000 pontos. Com risco retorno de vamos fazer esse ponto aqui. Foi um trade aí de 1000 pontos para um stop de 135, a gente teve um retorno aí de 7,4, certo? E aí a gente teve um stop de 180 pontos. Então a gente nesse dia teria tido um resultado aí de menos 180, um resultado aí de 820 pontos. Certo? Então, porque eu sempre deixo o mercado em seguida, ainda veio mais, 1.200 pontos. Então, eu sempre deixo o mercado ele trabalhar, eu nunca fico fazendo parcial ou tentando sair antes, eu deixo meu ponto lá. Eu gosto de deixar o meu alvo em cima do order block, porque acontece que muitas vezes ele só triscar no order block e reverter o movimento todo. Então às vezes você está com um trade na mão de trade grande de 600, 700 pontos, ele só encosta no order block, o seu order block está aqui embaixo, está no meio, ele não chega no meio, ele só trisca e sobe de vez, e aí você acaba deixando todo esse dinheiro na mesa, né? Então é bom você se ligar também nisso. Eu costumo deixar no começo aqui, certo? Deixei aqui nos 1000 pontos para ser simbólico. Vamos lá, vou carregar aqui mais um replay e vamos fazer mais um estudo aqui rapidinho para a gente validar, para tentar buscar aqui algum exemplo de compra, beleza? Vamos lá. Pausar aqui. Bom, galera, voltando aqui, vamos dando sequência. Ó. Você viu daquele ponto que a gente entrou nesse mapa. Pegou 1000 pontos, né? O mercado acabou caindo quase 3.000 pontos, 2.742. Realmente foi um movimento fora da curva, tá? Que não é comum, na verdade. Tem que falar que isso aqui, você vai entrar, pegar um order block, vai pegar um movimento desse aqui. Isso aqui não é comum, porém acontece. Você entra bem na virada do preço, né? Quando o preço ele realmente vira. E aí a gente teria o que? A partir desse movimento forte aí que teve, você vê que o mercado ele perdeu aqui essa estrutura. Então, como aqui a gente já tinha tido a mudança de característica, a gente teve aqui agora a continuação dessa característica, era a característica de baixa, certo? Então aqui a gente marcaria 2. E qual seria a nossa referência agora?
Bom, como o mercado ele desceu reto, a única referência que eu tenho é essa aqui, toda essa referência. Só que aí, vê só, ó como a gente pode trabalhar de maneiras diferentes. Eu teria essa referência aqui, certo? Toda essa referência aqui, eu vou marcar toda essa referência. E aí a gente marcando aquele lance lá que eu falei do prêmio, do desconto, então a gente marcaria aqui, buscaria aqui qual é o 50%, então acima daqui a gente veria quais são as regiões que a gente pode estar trabalhando. Então dá para ver que tem esse aqui, que ele está bem no 50%, vou marcar esse aqui. A gente tem esse order block, florinho. A gente tem esse outro order block aqui, ó, um pouco mais acima. E a gente tem aquele lá no final. Só que aí que tá. Olha onde o preço está. O preço está aqui embaixo. Vou apagar esse aqui para a gente ver onde ele está. Novamente a gente tem aquela região de liquidez. Ó. Você vê que aqui a gente entende que as pessoas estão vendendo mais cedo, certo? O preço não passou aqui. Então a gente tem liquidez tanto em cima. Vou marcar aqui com o cifrão. Tanto acima dessa região aqui a gente tem liquidez, quanto abaixo. Então, caso o mercado ele venha capturar essa liquidez aqui em cima, a gente tem essas regiões aqui para trabalhar da mesma maneira, certo? Porém, como o mercado está aqui embaixo, a gente não necessariamente precisa esperar que o preço chegue aqui. A gente pode também trabalhar com o transporte do preço dessa região para essa, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos marcar, vamos ver. O que é que a gente tem? A gente tem uma pente baixa, depois ele faz um topo, rompe o topo, depois ele faz rompe o fundo, né? Depois ele faz o topo, faz o fundo, fica andando de lado, e aqui ele faz o que? Rompeu de novo, certo? Depois ele foi para baixo, tá aqui embaixo. Bom, o que é que eu vou procurar aqui? Para trabalhar com a venda, eu só vou trabalhar se ele vier nessa região aqui. Para trabalhar com a compra, eu só trabalharia se acontecesse o quê? Uma nova referência, que seria o quê? Seria se ele mudasse a característica, ou seja, ele perdesse o último fundo dele, que é esse cara aqui, concorda? Se ele perder esse cara aqui, ele romper para cima esse cara aqui, a gente teria uma nova referência e aí a gente poderia buscar por uma compra, tá? Eu particularmente, eu fiz essa operação aqui, tá? Foi uma compra e aí eu vou repetir ela aqui, que foi essa lógica aqui que eu busquei fazer nessa entrada. Eu vou explicar aqui para vocês. Caso ele perca esse topo aqui, eu posso entender que o mercado ele perdeu a característica de baixa que ele estava fazendo, certo? Se ele perdeu o último fundo, eu posso buscar por compras, e aí a gente vai ver qual seria o nosso possível alvo, certo? Então vamos que vamos lá buscar novamente aí essas operações. Eu dou o play aqui, já marco nossas regiões que a gente quer trabalhar e vamos lá. Pode ser que o mercado ele já abra aqui em cima, já abre rompendo, certo? Então essa região aqui, e aí a gente espera o quê? Que ele venha capturar a liquidez que está aqui em cima, para depois continuar caindo. Essa é a ideia. Deixa eu mostrar cá. Coloca a venda aqui, se ele estopar a gente joga a venda para cá, se estopar, no meu caso eu faço duas entradas no dia, então quando eu tomo dois stops seguidos aqui, para mim já foi o dia. O que acontece, né? É normal tomar stop, não existe estratégia, abordagem infalível, isso não existe. Então o que é que a gente vê aqui? O mercado ele já abriu, ó, rompendo esse topo. Eu posso considerar isso aqui
choque. Bom, se ele perder o choque, eu tenho uma nova referência, que seria essa referência de alta, certo? Porém, aqui eu não tenho muita opção. Você vê que a única opção que eu tenho é esse cara aqui, esse candle aqui. Ele é meu único order block. Ele é meu único order block aqui nessa região. Então eu posso considerar isso aqui como uma onda de alta. Agora ele vai vir buscar uma região de order block para a gente poder fazer a compra, beleza? E qual seria o alvo? Bom, vamos ver, vamos deixar o preço se formar aí para a gente ver. Né? Então eu vou marcar nesse exemplo aqui, ó. Se eu colocasse a compra logo no começo para garantir minha execução da minha ordem, você vê que não ficaria caro. Ficaria aqui um stop, eu deixaria aqui um pouco descolado, seria um stop de 190 pontos. Ainda não está um stop caro. Então eu poderia considerar em colocar aqui e garantir que o preço vai vir aqui, não vai só triscar no order block indo embora e me deixar aqui olhando para a operação rolar. Então eu posso deixar ele aqui no começo, vou deixar esse aqui no começo, certo? Vou deixar aqui meu stop aqui, descolado aqui desse último fundo aqui, ó, 195, pronto, vou deixar aqui. E a execução aqui. Se ele vier caindo aqui, eu já tenho esse cara aqui, eu posso considerar ele um order block, certo? Então eu posso vir aqui, marcar. Eu posso marcar duas formas esse order block. Ou eu posso marcar ele todo, ou eu marco ele todo, ou eu marco o pavio dele. Porque ele tem um pavio um pouco grande, né? Então eu posso marcar esse pavio aqui, certo? Que porque eu estou marcando esse order block e não marcando esse aqui. E pode ser que o preço ele venha aqui e teste esse order block e não passe daqui. Então eu marco a primeira região que pode impedir o preço de passar, certo? Eu vou considerar essa aqui. Mas o certo, entre aspas, seria eu jogar o preço aqui, tentar trazer aqui para cima. Porém, se você ver, fica bem longe, né? 1.320 pontos aí. Não é todo dia que o mercado anda desse jeito. Então, para garantir, a gente joga ele aqui no começo desse order block. Seria também muito bom, aí seria um trade de 870 pontos. Então vamos aguardar aí. Então a gente tem isso aqui, para ilustrar, para ficar mais visível. Eu tenho caindo, rompeu para baixo, fez um topo, fez um topo maior aqui, parecia que ele poderia até buscar uma compra aqui, ó, né? Eu poderia ter comprado aqui. Aqui seria um order block aqui embaixo. Como ele rompeu aqui, eu teria um choque aqui nesse momento. Poderia ter comprado, né? Só que aqui o mercado fechou, né? Então só se fosse o caso de um swing trade. Mas como a gente está fazendo aqui o exemplo de day trade, não é o caso. Então o mercado ele veio aqui de novo, ele rompeu. Na verdade não seria nem um choque aqui, seria um boice, né? O choque seria nessa região aqui, que seria o boice. Então aqui a gente tem uma confirmação maior ainda desse movimento. Então vou até marcar aqui como um boice. Deixa minha ordem aqui já para poder vir aqui executar. Deixa meu stop aqui abaixo. Aqui, 200 pontos. Alvo lá em cima. Deixa eu mudar a cor aqui pra gente saber que é o alvo, certo? Então a gente teve aqui um choque. Nesse primeiro movimento, e nesse a gente teve a continuidade.
Então a gente vai esperar comprar aqui para continuar trazendo o preço para cima. Por quê, pessoal? Porque esse movimento aqui de compra que a gente está buscando, a gente não está buscando o movimento principal, que seria esse movimento aqui. Esse seria o principal, certo? Esse é o principal. Porém, a gente também pode trabalhar na mitigação, quando o preço ele vai em direção, né, à região de venda. Certo? A gente precisa esperar necessariamente o preço chegar aqui para poder operar, principalmente quando ele faz esses movimentos muito longos. Às vezes até pode demorar, nesse caso aqui demorou mais de um dia. Essa região aqui é um dia só. Vamos aguardar aí, tá em 8, deixa eu botar em 10, então mais rápido. Nessa situação eu gosto quando o preço ele faz isso aqui. Ele forma algum fundo antes do order block, sempre faz um fundo duplo, sabe? Faz uma indução, aí depois ele vem, executa e vai embora. Então vamos aguardar aí. I make them so mad, they got no swag. Pippins on my feet, they the throwbacks. Look, my money good, but these hoes bad, so they stay attached to my gonads. Waking up to a few L's. Open up my closet to that new shoe smell. I guess I'm doing well. Smoking all the weed that I used to sell, but once my album goes in the shelves, it's going next. Tell how it's finna sell. For now, we're selling tapes out my shoebox. Fingiu, né, que vai subir, ó. Como aqui não tem nada, é meio estranho ele subir aqui, né? Você vê que ele não tem onde segurar aqui. O único order block que tem é realmente esse aqui embaixo. Então, porém, essa operação aqui me deixou um pouco com medo. Por quê? Porque você vê que aqui tem vários fundos, né? Então, era muito possível que o mercado ele pudesse atravessar aqui, justamente para capturar a liquidez aqui embaixo, para depois sim subir. Mas como a gente não tem bola de cristal, não sabe se ele vai segurar ou não, a gente arrisca a entrada, toma um risco aqui. E caso ele venha segurar aqui embaixo, a gente pensa em outras coisas, né? O stop tá aí para ser usado. Aguarda aí. Não executou a ordem. E aí a gente só tem a aguardar depois que ele executar a ordem, não tem mais o que fazer. Chegou bem próximo do stop ali. E aí vamos deixar o preço trabalhar. Já pagou 200 pontos. Fez um candle bem legal a favor, né, do movimento. O normal é muito comum também, quando o preço ele segura assim, às vezes ele anda legal a favor e ele volta pro order block, ele volta a testar o order block. Por isso que eu não faço parcial, eu não coloco o preço no ponto de entrada, porque às vezes ele acaba me tirando de uma operação bem lucrativa, né? Então eu prefiro deixar o preço chegar lá onde eu acredito que ele vai chegar. Então, porque você vê que a gente trabalha com alvos bem maiores, né, do que o nosso risco. Então,
acaba que o stop, ele, claro que ele vai fazer parte, muitas vezes, inclusive, às vezes você toma 3, 4 stops seguidos, mas aí quando você acerta um, né, o preço realmente anda. Lembrando, galera, que eu estou utilizando o replay aqui, beleza? Só para fins didáticos, para a gente ver como é que funciona realmente na prática o order block. Então, estou operando valendo aqui, é só para utilizar de exemplo, beleza? Acontece das vezes o preço ele vir como na última operação que a gente fez, ele ir muito rápido no alvo, e outras de demorar o dia inteiro para chegar no alvo. Mas aí vai da sua paciência, tá? Se você realmente quer esperar o preço chegar lá, mas às vezes ele fica sambando e só vai chegar lá no final do dia, ele dá um movimento de alta, um movimento a favor da sua operação, e demora bastante, principalmente no período da tarde, né? Porque às vezes é comum dele começar a andar de lado, enfim. Você vê que o preço voltou no order block. Mas deixa rolar, não precisa ter medo do preço não. O stop loss topou aí 200 pontos, a gente já tinha feito 1000 pontos, né? Fechou 800 pontos. Eu vou jogar esse alvo naquele lá de cima. Vou jogar aqui no começo desse aqui. Posso deixar esse. Vou deixar aqui na máxima. A máxima do dia. Esse seria o final desse order block. 70 pontos. Que a gente acredita, né? Que você venha fazer isso aqui. Começa a reverter, faz, rompe esse fundo, depois rompe de novo, a gente vê o que o preço está começando a. É isso aqui que a gente está vendo, isso aqui que a gente está enxergando.
Essa entrada já estaria demorando mais ou menos. Enquanto a outra foi em menos de meia hora, essa aqui já está mais de uma hora, né? Às 10h15, já está aqui às 11h30. E tem alguns que só acaba tarde. E por aí vai. Still they throwing dirt on my name, but it never worried my brain. Heads turning like a hurricane, swerving till the sun get up out of my shade. They don't get the picture, cut them out of that frame. Shit, I'm up 30,000 miles plus change. It's been a while, but I'm down till I'm out, and it is what it is till it ain't. Made a promise to my mama that I'll bless her with some grandkids. She can spoil them, but till then I'm getting dollars. I'm just doing what I gotta. Can a man live? And it's all day. I'm a god, get a whole squad a job, get them all paid. Came a long way from all state, yeah. Now we all American. Shit, we all American. Yeah, I swear to God, I put the hero in heroin. These flows, kilos. I can sell snow to a ski slope. I can sell evil to the devil, non-believers to a temple. Shit, I can sell water to a speedboat. And these eyes is iconic. I went pro, made profit. Now I keep some dead faces in my pocket, getting faded. I've been stoned all week. But what's the lie without a little OD? Just twisting my weed, easing my mind. Why you worry about me? Stop tripping, I'm fine. But these bitches done lost it lately. You put the whole in honest, baby. E nessa hora dá aquele desespero, né? Porque chegou no order block, tá querendo reverter, você vou zerar. E aí a gente vai deixar rolar. Made a promise to my mama that I'll bless her with some grandkids. She can spoil them, but till then I'm getting dollars. I'm just doing what I gotta. Can a man live? And it's all day. I'm a god, get a whole squad a job, get them all paid. Came a long way from all state, yeah. Now we all American. Shit, we all American. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause this rap shit for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause this rap shit for life. Back when I had a dream, I get this money, man. I know my life would change. Just need 100 grand. Back then I had a dream. I get this money, man. I know my life would change. Just need 100 grand. Yeah. Back when I first made 100 grand. Yeah. Back when I... E tá lá, galera. Mais um trade, mais um exemplo aí pra gente.
Tá? Lembrando mais uma vez, antes que venham aí, ninguém tá fazendo replay, já sabe que amigo, isso é só pra gente exemplificar aqui como funciona o order block, beleza? E claro, isso aqui vai no dia a dia. Bom, eu, por exemplo, eu fiz esse trade, mas eu saí aqui, ó, no começo desse order block, marquei esse order block todinho, para ser bem conservador e garantir minha execução, saí aqui, saí com mais de 600 pontos. Mas o trade pagou muito mais, vê só, olha onde ele tá indo. Mas isso é só pra gente mostrar a execução, né, como a gente planeja os nossos trades, como a gente vê qual região trabalhar, qual a expectativa que o mercado ele vai ter naquele dia, o que, é que a gente vai buscar, se a gente vai buscar compra, se a gente vai buscar venda. E o mais interessante do Smart Money é que é uma parada interpretativa, certo? Então às vezes eu estou considerando todo esse movimento aqui, mas aí você vai olhar e está considerando só essa aqui, só essa onda de queda. E aí você marca 50%, pô, tem um order block aqui, ó. Vê, o preço segurou mais ou menos mesmo, caiu. Então, eu estava considerando essa aqui, você pode estar considerando essa. Então, não tem certo e errado, certo? É questão interpretativa mesmo. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula, ficou um pouquinho longa aí, mas é uma aula que eu tentei deixar uma aula completa, uma parada realmente para você sentar e estudar, reveja essa aula, reveja os conceitos, tá? Eu vou tentar trazer aí nas próximas aulas aí também Fair Value Gaps, explicar o que é Fair Value Gap, certo? É outro tipo de ponto de interesse que a gente vai buscar, além dos order blocks. Também tem os breaker blocks, certo? Que a gente encontra aí quando o mercado está com movimentos bem fortes, né? A gente consegue encontrar essas regiões aí para trabalhar. Beleza? Essa foi a nossa primeira aula didática aí, utilizando o replay no mini índice, certo? Lembrando que o Smart Money ele funciona aí em qualquer mercado, o mercado de Forex também é muito bom para se trabalhar. Beleza, galera? E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, por favor, que vai ajudar muito o crescimento do canal. Estou começando a postar agora essas videoaulas e vai ajudar, principalmente chegar aí em pessoas que realmente vai fazer a diferença, se estiver fazendo a diferença na sua vida, que principalmente sua operacional aí, compartilha com outras pessoas que você sabe que também vai gostar. E é isso, beleza? Até a próxima, galera. Um abraço. Fica aqui o Instagram da página, o TikTok também, esse nosso canal do YouTube. E até a próxima. Um abraço, valeu!